Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor neste curso. No vídeo de hoje, nós vamos resolver mais um exemplo da aplicação do princípio fundamental da contagem. Exemplo: no Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Bom, aqui então nós temos a figura, do trabalho do artesão. É uma garrafa. Essa garrafa aqui, ó, ela vai ter uma cor aqui no fundo e vai ter uma cor aqui na casa e uma cor na palmeira. Então, na verdade, o trabalho desse artesão é constituir, na verdade, aqui um artesanato na forma da garrafa, tá? Onde ele vai ter que trabalhar com as figuras casa, palmeira e fundo. Então, ele vai ter que utilizar a areia para fazer a casa, a palmeira e também o fundo. Perceba que o nosso exercício, ele traz para nós aqui uma restrição. Ou seja, o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu já identifiquei aqui duas situações. A primeira, tá? Que ele tem que pintar casa, palmeira e fundo. E também tem uma outra situação aqui, que é a restrição. Ou seja, tenho que tomar cuidado de que a restrição minha se refere ao fundo da garrafa. Ou seja, a casa não vai poder ter a mesma cor do fundo, nem a palmeira vai poder ter a mesma cor do fundo, tá? E eu vou ter que trabalhar aqui, ó, com pintura da casa, da palmeira e do fundo. Então, após aqui efetuar a leitura do exercício e eu identificar aqui essas duas situações, eu vou analisar agora aqui caso a caso, lembrando que eu vou ter que dar aqui preferência para a restrição, que se refere aqui, na verdade, ao fundo da garrafa, tá? Então, quando eu for analisar agora aqui essas três situações, a primeira delas aqui que eu vou preencher vai referir, na verdade, ao fundo da garrafa. Então, uma vez que eu tenho aqui duas possibilidades para o fundo da garrafa, eu vou separar esse exercício aqui em duas partes, tá? Por quê? Quando eu colocar uma cor para o fundo, eu tenho que tomar cuidado com a análise da casa. E quando eu colocar uma cor para o fundo, eu também tenho que tomar aqui cuidado quando eu for trabalhar com a palmeira. Então, nesse caso, eu vou separar aqui os meus exercícios em duas partes, tá? Que vai ser aqui a seguinte, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as cores, ó, cinza, azul, verde e amarelo, que são as cores que ele tem aqui à sua disposição. Falou que o fundo pode ser azul ou cinza. A casa, azul, verde ou amarela. E a palmeira, cinza ou verde. Estou chamando a sua atenção aqui novamente aqui para o fundo, que não vai poder ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Por quê? Aqui está a minha garrafa aqui, ó, tá? Vamos pensar que eu pintei, por exemplo, aqui o fundo da garrafa, ó, na cor azul. Então, quando eu pinto aqui o fundo na cor azul, se por um acaso eu colocar a casa também na cor azul, você vai ver que você não vai ter aqui a sua casa aparecendo. Por quê? Porque a casa na cor azul vai misturar com o fundo da garrafa, que também está na cor azul, tá? E aí, uma análise aqui análoga vai ser se eu pintar o fundo da minha garrafa na cor cinza.
Então, se eu pintar o fundo da garrafa na cor cinza, eu vou ter problema quando a palmeira, por exemplo, assumir a cor cinza. Que aí você, na verdade, não vai ter aqui a sua palmeira aparecendo. Ou seja, ela vai misturar com o fundo da garrafa, tá? Então, uma vez aqui, ó, que o fundo é azul, a casa não pode ser azul. E quando o fundo for cinza, a palmeira não pode ser cinza. Então, eu tenho um problema com a casa e um problema com a palmeira, tá? Dependendo do fundo. Então, esse exercício aqui, eu vou separar ele em duas partes, tá? Quais são essas duas partes? Eu vou assumir primeiro aqui ó, que o fundo vai ser de uma determinada cor, ou então, um segundo caso, onde o fundo aqui vai assumir uma outra cor. Então, eu separei aqui em duas partes, porque o fundo pode ser azul ou cinza. Então, agora eu vou preencher aqui da seguinte forma, ó. Na parte de baixo, eu vou colocar o que tem que acontecer. Na primeira situação, eu estou assumindo que o fundo da garrafa, a cor dele é azul. Ou então, na segunda situação, eu estou assumindo aqui que o fundo vai assumir a cor cinza. Então, aqui eu estou misturando o princípio aditivo, que é o ou, tá? Primeira situação, ou a segunda, com o princípio multiplicativo, casa, palmeira e fundo. Então, nessa primeira situação aqui, ó, eu vou analisar casa, palmeira e fundo e vou multiplicar. Vou fazer a mesma coisa no segundo caso, tá? E depois eu vou somar a resposta do primeiro caso com a resposta do segundo caso. Então, vamos lá. Uma vez que eu assumi aqui que o fundo pode ser azul ou então pode ser cinza, eu tenho aqui, então, ó, uma cor azul e tenho aqui uma cor cinza. Então, o fundo vai ter uma possibilidade para azul e uma possibilidade para a cor cinza. Então, na verdade, assumi aqui, ó, uma chance para o fundo azul, uma chance para o fundo cinza. Agora, ó, nós vamos focar aqui para a primeira situação. O que pode acontecer agora aqui com a casa? A casa pode ser azul, verde ou amarela. Mas perceba que o fundo agora aqui está na cor azul. Então, a casa pode ser qualquer cor que não seja azul. A mesma coisa agora aqui para a palmeira. Então, a minha casa, ó, ela vai poder assumir a cor azul, verde ou amarela. Só que eu vou ter que excluir, na verdade, aqui a cor azul. Por quê? Porque o azul, na verdade, aqui já está no meu fundo. Então, em vez aqui ó, de 3 possibilidades, nós vamos ter apenas 2 possibilidades. Porque eu tenho que excluir aqui, na verdade, a cor azul. Então, aqui eu tenho um total de 2 possibilidades. Já a palmeira agora, ela também vai poder assumir qualquer cor, tá? Que não seja, na verdade, aqui a cor azul. Só que ele falou que a palmeira, ele usa a cor cinza ou verde. E aí você vai ver agora aqui que a cor cinza ou verde, ela não tem restrição aqui com a cor azul. E aqui, então, você vai ter um total aqui de 2 possibilidades. Feito a análise aqui nessa primeira situação, eu vou agora lá para a segunda situação. E tomar agora cuidado. O fundo meu agora aqui, ele é da cor cinza. Então, tanto a casa quanto a palmeira não podem aqui assumir a cor cinza, tá? Então, vamos lá na casa agora aqui, ó. A casa vai poder assumir a cor azul, verde ou amarela. Então, aqui eu tenho um total de 3 possibilidades, sendo que essas possibilidades aqui não apresentam restrição com a cor cinza. Então, aqui eu tenho um total aqui de 3 possibilidades. Quando eu vou analisar aqui agora a palmeira, eu sei que a palmeira pode assumir a cor cinza ou verde. Mas eu tenho que tomar cuidado agora aqui, que o meu fundo agora aqui está na cor cinza. Então, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, ó. A palmeira que poderia assumir a cor cinza ou verde, perceba que a cor cinza é restrição com o fundo. Então, eu tenho que excluir a cor cinza. Então, em vez de 2 possibilidades, eu vou ter apenas uma única possibilidade, que é referente aqui à cor verde. Bom, preenchido a primeira e a segunda situação, agora eu vou trabalhar aqui com o princípio multiplicativo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 1, 4.
3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Aqui eu vou ter um total de 4 possibilidades. Aqui eu vou ter um total de 3 possibilidades. Como eu posso ter a primeira situação, fundo azul, ou a segunda situação, fundo cinza, eu vou somar, na verdade, agora aqui essas possibilidades. Então, aqui eu vou ter um total de 4 mais 3 possibilidades. Chegando aqui num total de 7. Resposta aqui para o nosso exercício, letra B. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.